Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa última parte do material, né? Que a gente vai falar sobre medidas de dispersão. A gente está encerrando o nosso conteúdo aqui nessa parte. O que acontece? Essa parte é um pouquinho longa também, e assim como na unidade anterior, a gente vai fazer um vídeo explicando o assunto e dando aqui um exemplo, uma distribuição de frequência e com uma série simples. E vamos fazer um outro vídeo em que tenha resoluções de exercícios para que a gente possa compreender e resolver as questões que estão propostas para vocês no que se refere à nota e etc. Então, para quem não viu os vídeos anteriores, é bom que veja, especialmente de média, moda, mediana, as medidas de tendência central de posição, para que a gente possa continuar bem aqui nesse conteúdo. Então vamos lá, tentar fazer um vídeo aqui mais sucinto possível, mas bem explicativo. Eu vou perguntar para vocês o que a gente pode ter em comum nessas três séries aqui, tá bom? Talvez quando a gente pega uma série, a coisa mais comum que seja fazer é calcular a média. Então, para facilitar, eu já coloquei aqui esses dados numa planilha de Excel, tá bom? Cada série dessa aqui tem 10 dados, soma 130 e a média é 13. Na série Y também temos 10 dados, com a soma igual a 130 e a média também igual a 13. Na série Z, os elementos aqui iguais, inclusive, 10 elementos que somam 130 e tem média 13. Ou seja, são três séries totalmente diferentes uma da outra. O que elas têm em comum? Exatamente a média. Bom? Então, o que é a média? É como se a gente pegasse todos os elementos, né, que a gente tivesse e a gente nivelasse ele, distribuísse igualmente. Então, a média da série Z é exatamente essa daqui, né? A média é essa. Por que eu estou anotando isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um gráfico para cada uma dessas séries, para que visualmente a gente possa compreender. Tá bom? Então eu vou pegar a série X, a série Z, a priori, certo? E eu vou inserir um gráfico aqui do tipo combinado. E por que eu quero um gráfico do tipo combinado? Nós vamos ver já já. Bom, ok. Vou aqui colocar o nome de série Z, para a gente possa entender. Essa escala aqui eu vou mudar. E 2 cliques aqui na escala vertical das ordenadas. Eu vou botar como mínimo 0 e máximo 35. Por que 35? Porque lá em cima eu tenho um termo de valor 35 e eu quero fazer uma comparação. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Deixa aqui 3%. Essa aqui é a minha série, a nossa série Z, tá bom? Em que todos os elementos, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 10º elemento, é equivalente, é igual a 13, tá bom? Você botar a legenda aqui, vou na configuração rápida aqui dessa série. Deixa eu ver. Não vai se comportar. Pronto. Aqui. Agora eu vou pegar essa série Y daqui e também vou construir um gráfico do tipo combinado. O que é que acontece? Essa linha de baixo, 13, é a nossa média. Bom? E
Vou fazer um gráfico do tipo combinado. E aqui ele já vai ficar bem diferente. Essa daqui é a nossa série Y. Aqui eu vou colocar o espaçamento 10 para a coluna ficar mais larga. Que a gente ainda está vendo 13. Vou ajeitar aqui essa escala. Vou botar como mínimo 0 e o máximo de novo 35. Para fazer um comparativo pequeno aqui entre a série Z e a série Y. Vocês percebam que a média é exatamente a mesma, tá? A linha da média é essa laranja. Olha o que é que vai acontecer com essa série X aqui. Vamos inserir um mesmo gráfico do tipo combinado. Tá aqui nessa cor que fica mais destacada. Já dá para notar ali uma diferença grande. Essa daqui é a série X, que botar uma distância de 10%. Eu consigo ver muita coisa. Só preciso centralizar isso aqui. E o máximo, assim como nos outros, vai ser 35, para a gente ter uma boa comparação. O que acontece? Aqui o primeiro termo é 13, tá bom? O segundo termo é 10, o segundo termo é 1, o terceiro termo é 18, 20, 35, 3, 7, 15, 11 e 10. Vejam só, todas as três séries têm a mesma média. A média é essa linha laranja aqui, ó. Só que aqui está todo mundo já nivelado. Aqui tem pouco para nivelar. E aqui a ser nivelado. Tá bom? Quando eu digo para vocês, o que é que tem em comum essas três séries? Elas têm em comum a média. Mas a forma como se chegou a essa média é muito diferente. Imagine que isso aqui, em azul, fossem terrenos. Eu compro um terreno já plano para construir, eu tenho um terreno com pouca diferença para consertar, e olha esse terreno todo acidentado, tá bom? Então, isso daqui eu vou demandar muito mais tempo, dinheiro e etc. Diferente de um terreno desse tipo, ou desse terreno que está quase plano, certo? Então, o que vai me dizer aqui? Existe uma variação entre os elementos que compõem essa média e que de alguma forma faz com que eu gaste muito mais tempo, dinheiro ou qualquer outra variável para poder alcançar a média, tá certo? Então eu tenho um gasto muito maior de tempo, um trabalho muito maior para chegar nessa média aqui bonitinha, laranja, diferente dos outros dois. Sobre isso aqui, a gente diz que existe uma variabilidade. Essa variabilidade aqui, a gente consegue calcular. Existe um número que pode representar. Tá bom? Um fator é que a gente já conhece. Por exemplo, amplitude. Qual a diferença do menor termo? O menor termo aqui é 13 e o maior termo é 13. Então a amplitude daqui é igual a zero. Qual o maior termo daqui de cima? É 14. E o menor termo é 12. Então a amplitude vai ser 14 menos 12. É 2. E aqui nós temos o maior número, que é 35, e o menor número, que é 1. Ou seja, nós temos uma amplitude igual a 14. Bem? Então, vejam só. Amplitude já é uma informação que nos relata a diferença que existe entre o maior e o menor elemento.
Só que essa maior e menor diferença, elas podiam ser pontuais, tá certo? Então eu poderia ter um termo 35 e ter vários termos ali que fossem próximos ao 13. E também a série ficaria um tanto quanto diferente. Por exemplo, 27. Eu vou fazendo essa tabela aqui para ficar dinâmica. Bom, vou botar 25 e esse termo 12 eu vou botar igual a 1. Certo? Olha o que é que acontece. Contagem 10, soma 130, média 13. A média continua igual. Só que agora eu tenho um acidente aqui nesse terreno. Vamos dizer assim. Tá bom? Ou seja, a variabilidade aqui, apesar de ter uma amplitude grande, mas não relata toda a série. É um caso pontual que existe aqui entre dois termos. Então a gente tem uma forma de interpretação diferente. E essa forma de interpretação que a gente chama de medidas de dispersão, tá bom? As medidas de é o que a gente chama de dispersão, a variabilidade. E essas medidas de dispersão existem 5 que a gente vai dar uma estudada. Então a primeira é a amplitude total. É essa coisa bem básica aqui, bem bruta, né? Absoluta. A amplitude é 34. Foi uma conta simples de ser feita. E etc. Deixa eu voltar aqui para a gente não perder a série original. Pronto. Já o desvio médio simples é o seguinte. Desvio médio, né? Então a gente vai primeiro retratar o que é desvio médio. É essa distância que existe de cada ponto para a média. Por exemplo, aqui. Todo mundo, a diferença de todo mundo aqui é 13 para 13, ou seja, 0. Se eu pego o número de cima, vou botar aqui igual o valor que eu tenho menos a média a 0. Eu copio e colo essa fórmula para todo mundo aqui, ó. Todo mundo é 0. Então, desvio médio simples desvio simples com relação à média nessa série Z de todos os termos é 0. Já o que é que acontece aqui na série Y? O desvio, que vai ser o número da série menos o valor da média, aqui menos 1, copiei e colei, está variando entre menos 1 e 1 positivo, entre 1 negativo e 1 positivo, tá bom? Se eu calculo aqui a média desses valores, dessas diferenças, a média é 0, assim como aconteceu aqui embaixo. Então, o desvio médio simples é 0. Agora vejam só o que é que acontece nessa série daqui, x. Se a gente pega o número da série e subtrai o valor da média, vou criar 10 valores aqui, não tem 13, todos são distintos. Uns são positivos e outros negativos. Qual a diferença entre o positivo e o negativo? Quando é negativo, ó, 10, é porque ele está me indicando que ele é um número de 3 unidades abaixo da média. Tá bom? E quando é positivo, significa que ele está acima da média da série. Então, os dois primeiros estão abaixo, olha só. Os 3 seguintes estão acima, muito bem. Mais 2 abaixo, ótimo. 1 acima e 2 abaixo. Perfeito, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Quando está negativo, significa que está abaixo da média. Quando está positivo, significa que está acima da média. E quando é 0, é porque está igual à média. Então, quando nós pegamos aqui esses valores que nós chamamos de desvio simples, e a gente calcula a média desses valores, 0. Professor, 0, 0, 0. Lógico, se a gente somar aqui todo mundo,
a gente vai ter as diferenças que existem com relação à média, porque não calculamos já a média. Então quer dizer que a gente fez de besta? Não, de jeito nenhum. O que é que acontece? Eu vou escrever esses valores aqui do lado, essas diferenças. Menos 3, só que em valor absoluto. Em valor absoluto, que é número. Número absoluto positivo. O que é que vai acontecer no número absoluto positivo? Todos esses, bom, o 3 negativo, a gente vai olhar ele como distância, mas sem olhar o sentido. Então, para mim, não importa se é 3 negativo ou 3 positivo, tá bom? A gente coloca aqui valor absoluto. Deixa eu escrever aqui para ver se... Valor absoluto da diferença entre esse e esse. Acho que não vai pegar a fórmula, mas vamos ver. Ah, pegou. Pronto. Então, o valor absoluto é o valor que existe da distância, só que a gente não olha se está para cima ou para baixo. Para a gente só importa que a distância é com relação à média, seja maior ou seja menor. Tá bom? Agora vejam só a diferença que vai ocorrer aqui quando a gente for calcular o desvio médio simples. Aqui, média 0,6, contagem soma total 6 dos 10 elementos e a média é 0,6. O que significa isso? Em média, os termos variam 0,6 para cima ou para baixo. Ou seja, a variação que existe com relação à média é pequena. Aqui, quando é zero, média zero, eu não preciso calcular o valor absoluto, porque o valor absoluto de zero é o próprio zero. Então significa que não tem diferença de nenhum termo com relação à média. Certo? Agora olha só aqui. O x, a média é 7,2. Muito alta, significa que a variação que existe entre esses elementos é muito grande. Então a gente viu aqui já o que é a amplitude total, a diferença do maior para o menor. A gente viu o que é o desvio simples, que é a distância que existe de cada um dos termos com relação à média, tá bom? E quando a gente vai usar, a gente usa o valor absoluto, que é sempre positivo. Saber se ele é positivo ou negativo originalmente é só uma questão de sentido, que para a gente não vai fazer diferença. E a gente já calculou o desvio médio simples, que é a média de todas essas distâncias que acontecem entre o valor original e a média dessa série. Tá bom? E o que é variância? Variância é mais uma medida que tem tudo a ver com desvio médio simples. Só que acontece o seguinte. Vou botar aqui. Puxar um pouquinho para baixo. Puxei demais. O que é que acontece? Isso aqui são os desvios simples. E agora eu quero pensar na variância. O que é a variância? A variância é quando a gente pega todos esses valores aqui, do desvio simples, e a gente eleva ao quadrado. Em vez de a gente calcular o valor absoluto, tá bom? Eu não preciso calcular o valor absoluto. Eu pego a diferença que existe, vou puxar um pouquinho aqui para baixo esse. Essa diferença aqui que existe entre cada termo e a sua média. Copiar, colar. O que vai acontecer na variância? Na variância eu vou calcular todos os quadrados, tá bom?
esses valores ao quadrado aqui. Vai ser ao quadrado. Para escrever ao quadrado é só usar esse circunflexo com 2. Circunflexo significa potência, tá bom? Então calculou aqui o valor ao quadrado. Isso aqui eu vou copiar e colar para todos aqui. Por que eu copiei o quadrado? Coloquei o quadrado nesse aqui. Na variância, ele tem uma interpretação que para a gente tirar essa responsabilidade negativa aqui, como a diferença não importa, a gente vai calcular isso aqui como uma área. Vamos dizer assim, ele tem uma interpretação da variância que para a estatística descritiva a gente tem quase nenhuma utilidade, mas ela é super importante na inferência e na combinação de amostras. Então, o que é que a gente faz para a variância? Cada uma dessas diferenças nós calculamos ao quadrado. E aí, a variância é justamente essa média daqui dos valores. Tá bom? Então, a variância ganhou esse número aqui bem grande, é 86,4. Se antes, no desvio médio simples, a gente tinha aqui um 7,2, a variância agora a gente tem os termos, a gente vai somar essas diferenças ao quadrado, dividir pelo número de termos, que é 10. E aí a gente tem o que a gente chama de variância. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é só esse número da variância calculada a raiz quadrada dele, tá bom? Então, aqui isso dá o desvio padrão da gente. O desvio padrão é só calcular a raiz quadrada da variância, 9,3. Ou seja, esse é um número simples, que não tem interpretação geométrica aqui, mais linear. E que esse número daqui ele é muito mais comum. Inclusive, existia uma tabela que, de acordo com o desvio padrão, a gente consegue ver se está dentro de uma margem de erro muito grande, de confiabilidade muito grande ou muito pequena, essa série. Tá certo? Então, o que é que acontece? Além disso, a gente tem aqui o desvio médio simples. Quando a gente pega esses termos ao quadrado, divide pelo número de elementos, a gente acha a variância. Quando a gente calcula a raiz quadrada da variância, nós encontramos o desvio padrão e o coeficiente de variação, que é o último termo aqui. É uma divisão bem simples, tá bom? A gente vai pegar aqui o desvio padrão e vai dividir pela média dos elementos. Com isso, tá bom? A gente vai, como é um coeficiente, nós vamos multiplicar por 100, porque a gente escreve isso em forma de porcentagem. Então, é importante para a gente esse coeficiente também. Mais um dado. Coeficiente de variação. Então, o que é que a gente faz? O coeficiente de variação, a gente pega o desvio padrão, divide pela média. Eita, faltou escrever a média aqui. Vamos escrever a média. A média é 13. Pronto. Então, o coeficiente de variação, vou pegar o desvio padrão, vou dividir pela média. Então, só isso aqui já vai dar um termo 0,72. Tá bom?
quando a gente pega isso aqui e ainda multiplica por 100, isso vai dar coeficiente de variação 71,5%, ou seja, uma variação muito grande. Até, em vez de dividir por 100, não vou dividir aqui, pronto, deu 72% de variação. Isso não vai acontecer, essa variação tão grande não vai acontecer, por exemplo, na Y. O que é que vai acontecer na Y? Vai ser muito mais sutil isso aqui. Porque a gente tem a média, que ainda é 13. Aqui a variância depender desses valores aqui, ó, que estão em valor absoluto. Vai a média daqui, 0,6, desvio médio simples, né? Mas como a gente quer calcular a variância, nós temos que levar isso aqui ao quadrado. Então, vai ser esse valor aqui da diferença elevado ao quadrado. Copio e colo em todos. A variação vai ser entre 1 e 0 novamente. E a média desses quadrados ainda é 0,6. A variância vai ser 0,6. Logo, o desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de 0,6. É 0,77. Bom, agora o desvio padrão aqui, 9,13, e olha aqui, 0,77. Se a gente for olhar o coeficiente de variação, o que vai acontecer? Nosso coeficiente de variação vai ser o desvio padrão dividido pela média. Eu vou colocar isso aqui em forma de percentual, 6%. A variação é muito pequena com relação à série YX, que é 72%. O que é que indica isso aqui, ó? Número alto de variância, número alto de desvio simples, número alto de desvio padrão, mas quando a gente tem uma porcentagem, parece que esse valor ele fica muito mais evidente. Então, esse coeficiente de variação 72% significa que os números variam muito dentro dessa série. Quando eu digo um coeficiente de variação de 6%, significa que a variação é bem pequena. Aqui a variação, obviamente, vai dar zero. Esse coeficiente de variação vai dar zero. Porque o zero ao quadrado vai dar zero, a média desses zeros é zero, a raiz quadrada de zero é zero, e zero dividido pela média, que é 13, vai dar zero. E a porcentagem disso vai ser também zero. Então, ou seja, não tem variação. Então, essa é a interpretação. Essas são as medidas de dispersão que a gente vai relatar. E aí eu vou puxar dois exemplos aqui para a gente. Vamos da ficha 9. Então, vou pegar aqui primeiro uma dessas séries simples e uma dessas séries aqui de distribuição de frequência, seja ela simples ou por intervalo, ou por classes, intervalos, tá bom? Tanto faz ela. Então vou pegar primeiro essa série aqui que tem 9 termos, 12, 18, 21. Abrir aqui uma nova planilha. Bom, vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então vou pegar a B. A série B, ela é formada pelos termos 12, 18, 21, 25, 37, 42, 67, 67, 70. Ok? Então o que é que acontece aqui? Imagina, só para a gente ter ideia aqui, tá? A nossa média é 39,9, porque a gente vai usar uma casa decimal apenas. Bom, então, nossa média, vamos anotar logo,
39,9. Eu só estou fazendo a calculadora e não no Excel. Gente, facinho aqui. Pegar os termos, 12 mais 18 mais 21 mais 25 mais 37 mais 42 mais 67 mais 67 mais 70. 359 dividido por 9 termos, 39,9 por conta do arredondamento. Vou fazer o seguinte, lembrei aqui, eu tenho dois exemplos, a gente calcular, eu já anotei, e a gente acaba fazendo a revisão também das medidas de dispersão, aqui, as medidas de posição e de tendência central. Então, peguei uma série X, que tem esses termos, e a gente quer saber, primeiro, a moda dessa série. Então, qual o número que mais se repete? Aqui a gente vê que o 5 se repete, tá bom? A gente vê que o 6 se repete 2 vezes, o 8 se repete 3 vezes. Então, lembra que a moda é quem mais é usado, quem mais aparece. 5 aparece 2 vezes, 6 aparece, mas o 8 aparece 3 vezes. Então, a moda aqui é somente o 8. Então, resolvemos a primeira questão. A moda dessa série é o valor 8. Facinho, né? A mediana. Mediana é o termo do meio. Por sorte, todos os termos aqui estão em ordem. Então, isso já diminui o trabalho da gente. O que é que eu vou fazer aqui? Vou tirar o menor e o maior, menor e o maior, menor e o maior, menor e o maior, e sobraram dois aqui, ó, o 6 e o 8. E a gente tira a média aqui do 6 e do 8. 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. Pronto. Qual a média desses valores? A calculadora aqui, somar todo mundo, 4 mais 5 mais 5 mais 6 mais 6 mais 8 mais 8 mais 8 mais 11 e mais 15 dá 76. 76 dividido por 10 termos, tá bom? 76 dividido por 10, 7,6. Então, aqui, 76 dividido por 10, exatamente 7,6. Ótimo, né? Vamos calcular agora o desvio médio simples, ou seja, a distância de cada um dos termos com relação à média. Então, vamos fazer o seguinte, a forma fácil da gente pensar sobre isso é, vamos escrever os termos que a gente tem dessa série. Nós temos, por termos, o 4, o 5, o 6, o 8, o 11. Aproveitar as linhas, pelo menos, né? Vamos lá. 4, o 5, o 6, o 8, o 11 e o 15. Não tem problema a gente só anotar o 5 uma vez, o 6 uma vez, o 8 uma vez, se lá na frente, na hora de calcular a média, tá bom? A gente lembrar que o 5 aparece 2 vezes, o 6 2 vezes e o 8 3 vezes, tá bem? Então, o que é que vai acontecer aqui? O 4, quanto é a média? 7,6. Então, de forma bem prática aqui, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos pegar e subtrair de todo mundo a média. Menos 7,6 em todo mundo. E vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Tá bom? 7 menos 4 menos 7,6 vai dar 3,6 negativo. Se tiver com dúvida, 4 menos 7,6, 3,6 negativo. 5 menos 7,6 vai dar 2,6 negativo. 6 menos 7,6 vai dar 1,6 negativo. 8 menos 7,6 vai dar 0,4 positivo.
11 menos 7,6 vai dar 4,4 positivo, e 15 menos 8,6 vai dar 7,4 positivo. Para calcular o desvio médio simples, não importa para a gente saber se é negativo ou positivo, porque isso aqui é a questão de posição. Aqui está abaixo da média, abaixo, abaixo, e aqui são números que são maiores do que a média. É só essa interpretação. Então o que é que a gente vai fazer? Vai calcular o valor absoluto. E como que a gente calcula o valor absoluto? Matematicamente a gente escreve assim: valor absoluto de 3,6 entre essas duas colunas, 2,6, 1,6. O que é que diz o valor absoluto? Ele diz que se nós temos um número positivo, nós usamos esse mesmo número. E se nós temos um número negativo, a gente usa o oposto dele. O que é o oposto? Um número com sinal diferente. Então, se é negativo, ele vira positivo. Opa. E se é positivo, a gente deixa ainda positivo. Não vai mudar nada, tá bom? Agora vamos um detalhezinho aqui, que aqui a gente precisa ter cuidado. Vamos lembrar que o 5, o 4 ele só tinha uma vez na série, mas o 5 e o 6 apareciam duas vezes. Então tem que lembrar aqui que eu tenho que multiplicar esses valores. O 5 apareceu duas vezes, o 6 duas vezes, o 8 três vezes, o 11 só uma vez e o 15 só uma vez. O que significa isso? Que na hora de calcular o desvio médio simples, eu tenho que levar em consideração todos os desvios, e não apenas de um 5. Eu tenho que pegar o desvio do 5 duas vezes, do 6 duas vezes e do 8 três vezes. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Tá, para a canetinha azul. 3,6 vezes 1. 2,6 vezes 2. 1,6 vezes 2. 0,4 vezes 3. 4,4 vezes 1. 7,4 vezes 1. Gente, vou puxar aqui. Quanto é que dá a soma de tudo isso? Soma tudo isso. Vamos lá, vamos à obra. A gente tem 3,6 mais 5,2 mais 3,2 mais 1,2 mais 4,4 mais 7,4. Dá o total de 25. 5,0 inclusive. Então, quantos elementos nós tínhamos? Nós temos na série 10 elementos. O desvio médio simples, isso aqui é a soma dos desvios, tá bom? Vou anotar aqui para a gente não esquecer. Soma dos desvios. Esses daqui são os desvios individuais, os desvios simples que a gente chama, tá? Esse aqui é os desvios simples. Soma dos desvios. Só que eu quero a média disso aqui, porque é o desvio médio simples. Então, eu vou dividir 25 dividido por 10 elementos, que dá exatamente 2,5. Esse aqui é o desvio médio simples. Bom, DMS aqui, ó. Vou botar aqui também DMS para vocês lembrarem, certo? Desvio médio simples dessa série é igual a 2,5, certo? Vamos passar agora para a variância. O que é que a gente vai fazer na variância? A gente vai encurtar aqui o caminho, tá bom?
Vou jogar o desvio padrão por enquanto aqui para baixo. As contas ainda vão ficar grandes. Na variância, o que é que vai acontecer? Lembra lá que a variância a gente pega esse desvio em valor absoluto. Não precisa ser absoluto, ele pode ser até mesmo negativo. Mas cada uma dessas diferenças a gente vai levar ao quadrado, a variância, tá bom? Então, a gente tem aqui, como é que eu recomendo que a gente faça? Pegue cada um desses valores do desvio médio simples e eleve ao quadrado, certo? Pode ser ele positivo ou negativo. Quando é ao quadrado, o número vai ficar positivo mesmo, tá certo? Então não vai fazer diferença para a gente isso. O desvio médio simples. O desvio simples com relação ao termo 4, vou anotar novamente aqui, 4, só para a gente se guiar. O 4, o 5, o 6, o 8, o 11, é isso? 11 e o 15. Depois a gente vai ver quantas vezes vai se multiplicar, tá? Quando a gente subtrai a média, tá bom? Eu vou anotar aqui de novo, que é para a gente se situar bem. Entender a diferença que existe de variância para o desvio médio simples. Olha só o que é que acontece, gente. A diferença vai ser exatamente a mesma. 3,6 menos 2,6 menos 1,6, opa, igual a 0,4 positivo, igual a 4,4 positivo, igual a 7,4 positivo, tá bom? Só que aqui tem uma diferença na variância. Essa diferença aqui, a gente sempre calcula ao quadrado. O quadrado dessa diferença. Então, aqui também vai ser o quadrado. Quadrado de 3,6 negativo, quadrado de 2,6 negativo, quadrado de 1,6 positivo, quadrado de 0,4 positivo, de 4,4 e de 7,4 positivo. Tá bom? O que é que vai acontecer agora? Simples. Vamos calcular ao quadrado, né? Na função calculadora aqui, tem o quadrado. Se for negativo, não tem problema não, tá? Mas se não se sentir à vontade, pode colocar aqui, nesse botãozinho aqui, a gente muda o sinal. 3,6 negativo ao quadrado. 12,96 positivo. Tá bom? Se tiver com dúvida, deixa eu limpar a tela. 3,6 negativo vezes 3,6 negativo igual a 12,96 positivo. Tá bom? Então, esse aqui é o quadrado do 3,6, do nosso primeiro termo. Vou passar aqui para azul, para seguir mais ou menos a sequência ali, dá 12,96 positivo. Todos vão dar positivo, na verdade, né? 2,6 ao quadrado, 2,6 vezes 2,6, 6,76. Então aqui, 6,76. A gente ainda tem o 1,6, que a gente, quando calcular o quadrado, vai dar 2,56. Professor, minha calculadora não tem o quadrado lá. Não tem problema, tá? Só pegar o valor, já que é quadrado, e multiplicar por ele mesmo. Só duas vezes. 0,16. 4,4 ao quadrado. 9,36. E por fim, 7,4 ao quadrado.
que dá 54,76. Só somar agora? Óbvio que não, né? Tá faltando uma coisinha. O 4, o 5, o 6, o 8, o 11 e o 15, todos foram considerados apenas uma vez. Só que a gente tem que lembrar de que o 5, o 6 e o 8, existe um número maior deles na nossa série original. Então o 4 só aparece uma vez, assim como o 11 e o 15. O 5 e o 6 aparecem duas vezes, e o 8 aparece três vezes. Então cada um desse desvio ao quadrado que a gente calculou, a gente vai ter que colocar aqui, potencializar, tá bom? Multiplicar. Desculpa. 2,96 aqui, 19,36 aqui, porque não vai fazer diferença, e 54,76. Agora 6,76, olha, vezes 2, 13,52. Vou aqui agora chamar 2,56 vezes 2, dá 5,12. O 8, agora que deu essa diferença de 0,16, vou multiplicar 3 vezes 0,48. Desviou ao quadrado. Agora sim, vamos somar tudo isso aqui. 12, deixa eu puxar aqui para o lado. Agora a gente já levou em consideração o número de vezes que cada um aparece. A frequência, né? Na verdade, que seria também o peso de cada um. 12,96 mais 13,52 mais 5,12 mais 0,48, 19,36 mais 54,76, 106,2. Essa de rádio, né? 106,2. Pronto. Isso daqui é a soma dos quadrados dos desvios. Bom? Só que na variância, a gente pega essa soma e divide pelo número de termos, exatamente. Então aqui, para a gente calcular a variância, tá aqui em vermelho, né? Porque tá no padrão aqui. Aqui o desvio médio simples. E aqui a variância. A variância vai ser 106,2 dividido pelo total de elementos, que é 10. E isso vai dar exatamente, só deslocar a vírgula, né? 10,62. Se quiser com uma casa só, como eu estou pedindo a vocês ultimamente, escrever com uma casa só, 10,60, porque 62 está mais perto de 60 do que de 70, né? Então 10,6 é a variância dessa série daqui, tá bom? Vejam que as contas realmente ficam um pouquinho grandes, mas não tem muita complexidade. A questão é que a gente gasta bastante tempo mesmo com elas. Para calcular o desvio padrão é muito simples, porque o desvio padrão é somente a raiz quadrada da variância. Tanto é que nos livros, geralmente, a gente vai ver ou com o termo ou com S ao quadrado, ou ao quadrado, ou S ao quadrado. E o desvio padrão, lá no livro, a gente vê escrito como Rho ou como S. Tá bom? Porque é a raiz quadrada da variância. Só isso. Então, aqui o que, é que a gente só precisa fazer? O desvio padrão é a raiz quadrada de 10, se quiser uma precisão ainda maior, 62. Tá bom? Opa, dá 62, que é só um númerozinho. Você vai ver que não vai fazer tanta diferença não, se fosse 10,6. Se a gente estivesse usando 10,6.
A gente tem que lembrar que toda vez que a gente arredonda, a gente está perdendo ou ganhando alguma coisa. Isso faz diferença lá na frente. Então, vou puxar para cá e vou calcular aqui, ó, dividido por 10, já vou calcular a raiz quadrada disso, que é 3,2588834 e assim por diante, tá? Como a gente usa aqui o arredondamento, 25 está no meio, vou usar 258. 258 está mais perto de 300 do que de 200. Então vai ser 3,3. Tá? Se tivesse usado a raiz quadrada de 10,6, será que daria diferença grande? 3,255. Então, aqui 255 está mais perto de 300 do que de 200. Então não faria diferença tão grande assim para a gente nesse momento. Tá bom? Ambos aqui estão certos. Esse é o desvio padrão. E o coeficiente de variação? Gente, também é bem simples. O mais complicado é chegar aqui na variância. Coeficiente de variação, nós vamos pegar o desvio padrão, tá bom? O S, vai dividir pela média. Deixa eu ver isso aqui. A gente vai pegar o desvio padrão e vai dividir pelo valor da média da série. Tá bom? Depois a gente vai multiplicar por 100. Por que a gente vai multiplicar por 100? Porque a gente quer escrever em forma de porcentagem. Tá bom? Isso aqui é para escrever em forma de porcentagem. Então, coeficiente de variação. Quanto é o nosso desvio padrão? 3,3. Qual é a média do nosso 7,6 da nossa série? Então, 7,6 aqui. Isso aqui a gente vai multiplicar por 100 para escrever em forma de porcentagem. Então, vamos lá. Calculadora de novo. 3,3 dividido por 7,6. Deu isso aqui. Isso aqui multiplicado por 100 dá aproximadamente 43,42, está mais perto de 40, né? Então 43,4. 43,4%. Ou seja, é um índice de variação, um coeficiente de variação alto. Significa que os elementos eles realmente variam bastante de um para o outro. Que é verdade, né? A gente olha aqui a amplitude, faltou até a amplitude dessa série aqui, menor elemento é 4, maior elemento é 15, ou seja, limite superior 15, limite inferior 4. Se a gente for aqui botar também a amplitude, vou botar aqui, H eu acho. A amplitude da série vai ser o maior termo, que é 15, e o menor termo, que é 4, variação é 11, ou seja, a amplitude grande. E os elementos variam muito, tem muitos elementos 4, 5, 6, mas também tem 11, 15, ou seja, varia muito. 42 é um índice alto, tá bom? Então, se a gente fizesse isso no Excel, a gente teria tanto trabalho, gastaria tanto tempo? Certamente não. Vamos ver aqui algumas coisas. Vou escrever essa série aqui dentro do Excel, tá? Aqui, 455, 6, 8, 8, 11 e 15. Isso e uma coisa a mais. 4, 5, 5. Certo? Eu não tinha. Pronto. Essa daqui é a nossa série original. Só ali.
Nossa série original é essa. Aí, ao invés de deixar ela na vertical, eu vou botar ela na horizontal. Na horizontal, vou botar na vertical. Copiei, vou na opção de colagem aqui especial, que é transpor. Transformei ela numa série vertical aqui. Vou marcar que ela vai ficar de referência aqui pra gente, tá bom? Amarelinho, pronto. Essa é a série que a gente está trabalhando. Vamos lá. Se eu quero calcular a moda, eu vou ver aquilo que mais vai se repetir. Obviamente, 8. Então, a moda é igual a 8. Eu quero saber a mediana. A série está em ordem. Tem 10 elementos. 10 dividido por 2, 5, né? Então, eu vou pegar o quinto elemento e o sexto elemento. Opa! Na ordem aqui, o quinto e o sexto são esses dois. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, o quinto e o sexto elementos dão uma média de quanto? 7. Mediana 7. Tá batendo lá, né? Olha. E agora eu quero calcular a média. Céu. Vamos calcular, né? Só vamos escrever 7,6. Agora eu quero saber a amplitude. Que da outra vez eu não escrevi. Vou escrever agora a amplitude. A diferença da maior para menor. Então, vou fazer o seguinte. Igual o maior número, o limite superior, menos o limite inferior. Bom, a 11 menos a 2. Olha que lindeza, a amplitude aqui igual a 11. Linda, né? Vamos sair assim tudo rapidinho. Amplitude igual a 11. Agora eu vou fazer o desvio médio simples. Desvio médio simples. Depois a variância. Desvio padrão. E depois o coeficiente de variação. Bom? O que acontece? Eu vou copiar essa série aqui. Pra cá. Qual é a média da série? 7,6, né? Então, vou pegar 7,6 e vou copiar daqui até aqui. 7,6. A média. Esse daqui é a série. Aqui eu vou calcular a diferença. Chamo essa diferença que existe entre a série e a média. Né? Se eu calcular no valor absoluto, vai ser o desvio simples. Então, eu vou calcular aqui a diferença, depois passar para número absoluto, para vocês só terem ideia. Vou pegar o número da série e subtrair a média. Isso aqui é o bruto, tá bom? Copiei, colei para todo mundo, já saiu lindazinha a série aqui, ó. Por que? Não, no próximo passo. Agora, vou calcular o valor absoluto, porque para a gente é interessante ter o valor absoluto da série, porque senão, quando a gente somar essas diferenças aqui, vamos ter o número. Vai dar zero a média, né? Então vejam só. ABS, valor absoluto de um número, desse número daqui, ó, que está ao lado. Quando eu copio e colo, ele vai entender a mesma fórmula para todo mundo. Igual a absoluto e escreva a série. Eu só não gostaria de ter escrito a série, a diferença. Eu queria logo colocar o valor direto. Então o que é que a gente faz? A gente faria o seguinte, né? O valor absoluto de forma direta. Eu diria que o que eu quero, então, é igual a fórmula valor absoluto de quem? Série menos a média. Eu escrevo já a diferença aqui dentro. E já dá direto a 3,6. Certo? Copiou, colou exatamente os mesmos termos aqui, ó. Todos os valores absolutos. Bom? São duas opções que você tem. Os valores absolutos, vou puxar aqui para o lado,
já estão aqui. São 10 elementos que a gente tem. Quando eu seleciono aqui, ó, 10 elementos, a soma deles é 24 e a média deles é 2,4. Opa, a média do valor absoluto, isso significa desvio médio simples. Desvio médio simples aqui vai ser a soma de todo mundo, dividido pelo número de termos, que aqui são 10. 2,4. Nem precisava, né? Porque a gente já calculou. O Excel já fez essa bondade para a gente. Quando a gente somou aqui todo mundo, já deu 2,4. Professor, preste atenção. Tem faltando uma coisa aqui, né? Lá no outro exemplo, o senhor multiplicou por 1, por 2, por 3. Sim. Por que eu multipliquei? Porque ali eu estava calculando 6 uma única vez, então tinha que botar 2. O 5, uma única vez, tinha que botar 2 vezes. O 8, uma única vez, tinha que botar 3. Porém, aqui no 5, eu já deixei o 5 2 vezes. Ele já foi somado 2 vezes. O 6 já foi somado 2 vezes. E a diferença absoluta aqui do 8 já foi somada 3 vezes. Então não preciso multiplicar. Vê que belezinha? Eu não vou repetir uma conta, porque a gente está só usando fórmulas aqui, e não preciso me preocupar com essa questão da multiplicação, tá bom? Então, calculou o desvio médio simples, 2,4. Vamos lá anotar na tabelinha da gente, desvio simples, 2,4. A variância. O que é a variância? É aquele valor absoluto lá ao quadrado. Então, vamos calcular os quadrados do valor absoluto. Eu quero significa igual, né? Fórmula. Eu quero que calcule este valor absoluto elevado ao quadrado. Elevado, a gente bota o circunflexo, ao quadrado, 2. Se fosse ao cubo, 3. Se fosse a quinta potência, 5. Se fosse a 12ª potência, 12. E assim por diante. 12,96. Só dar uma espiadinha aqui, ó. 12,96. Tá bom? Aqui vai dar o 6,76 duas vezes. Vê só. Vou copiar e colar. 6,76 duas vezes. Vou repetir com os demais. Gente, já fizemos todos os quadrados. Todos. Eu já tenho a soma de todos os quadrados. Eu só quero agora a minha variância. Qual é a variância? A média de tudo isso aqui. Selecione e nem tem trabalho. 9,84. Escreveu 9,84. Tchau e benção. E o desvio padrão? Desvio padrão, só a gente calcular a raiz quadrada da variância. Então vai ser a raiz da variância. 3,13. Se quiser botar aqui menos casas decimais, é 8, já faz o arredondamento. Aqui, se quiser uma casa decimal, nesse botão aqui a gente vai tirando o número de casas decimais até deixar uma, que é o que a gente quer. Tirar aqui, ó, vai virar um número inteiro. Bom, o inteiro mais próximo, no caso. E o coeficiente de variação? Gente, o coeficiente de variação é o seguinte. E é igual ao desvio padrão dividido pela média. 0,41275. Só que isso aqui está em números decimais. Eu quero que seja uma porcentagem. Então é só multiplicar por 100. Ou, já que a gente está no Excel, podia ser no Calc também. Olha esse botãozinho aqui, ó. Com o percentual, ele já transforma numa porcentagem. Ele já formata como uma porcentagem. Mágico, né? Se fizer uma casinha decimal aqui para ele, ó. Pronto, uma casinha decimal para o nosso coeficiente de variação. Então, com a ferramenta do Excel, é muito mais simples
tá bom? Vamos pegar aqui outro exemplo que eu fiz antes dos exercícios. Parte 2, exemplo 3. Vou pegar essa distribuição de frequência, tá bom? Vou quase que repetir aqui. Sou esse aqui, vou pegar essa série aqui. Apaguei lá, né? Já foi zerando tudo. É que eu tô aprontando. Gente, duas formas de a gente interpretar essa distribuição de frequência. Aqui a gente pode fazer uma série que a gente leva em consideração a repetição de cada um desses pelo número de vezes que aparece. Por exemplo, o número 2 aparece uma única vez. Então vou botar aqui na minha série o número 2. O número 3 aparece 6 vezes. Então vou botar o 3 6 vezes. O 5 aparece 10 vezes. Uma. Deixa eu ver se eu botei certo. 10 vezes aqui o número 5. E o 7 aparece 3 vezes. 7 aparece 3 vezes. Então, uma diminuída aqui só para a gente ver a série toda. Ok. Fazer uma coisinha aqui bem bonitinha agora. Esta nossa série, que é aquela mesma distribuição de frequência aqui, ó. Bom, número 2 aparecendo uma vez, número 3 6 vezes, número 5 10 vezes, número 7 3 vezes, está aqui. Quantos elementos nós temos aqui? 1 mais 6, 7, mais 3, 10, mais 10, 20. Quantos elementos nós temos aqui? 20 elementos. Olha só o que acontece. Quanto é a média, a moda dessa série? Qual o número que mais se repetiu? O 5, né? O 5 que aparece 10 vezes. Então, a moda é 5. A mediana, o termo do meio. Se são 20 termos, dividido por 2, 10. Então, o 10º termo e o 11º termo, ambos são 5. A média dele é 5. Então, mediana, moda é 5, mediana é 5. A média dessa série é, vamos mandar aqui, 4,55. Se quiser usar duas casas decimais, você vai ver aqui o que é que vai acontecer. A pressão aumenta ainda mais. E no Excel a gente não vai ter esse problema, tá fazendo muita conta, né? Então, pode usar duas ou uma. Vou usar duas agora para vocês verem. A amplitude, a diferença da maior do limite superior para o limite inferior. 7 menos 2, 5, né? Nem precisava ter feito a fórmula, porque 7 menos 2 dá para fazer isso direto. 7 menos 5, 7 menos 2, 5. Agora vamos para o desvio médio simples. Só que para calcular o desvio médio simples, eu tenho que pegar esse valor da média. Eu vou copiar aqui para todo mundo. Gente, olha que beleza. Já calculou a diferença. Já calculou o valor absoluto. Seja ele direto ou pela diferença, olha só. Já calculou os quadrados. Se já tem valor absoluto, a gente já tem desvio médio simples. Se tem os quadrados, nós já temos a variância. Só está faltando uma coisa. Só pegou metade dos termos aqui e a gente tem que copiar. Vou copiar aqui, ó, essa linha toda, escrevê-la e colar aqui, porque ele já calcula a diferença para todo mundo. Gente, o que é o desvio médio simples? A média das diferenças em valor absoluto. Quantos termos nós temos? 20. Quanto esses termos somam? 23,7. Qual a média desses termos?
1,185. 1,185. Esse é o desvio médio simples dessa série. Só isso. E a variância? A gente já tem um quadrado? Gente, olha só. Só seleciona 20 termos que juntos somam 40,95. Olha a média desses termos. É que isso aqui já é a variância, porque é a média dos quadrados das diferenças. Então é 2,0475. Uma precisão maravilhosa, tá bom? Pode botar como um a menos, como eu já tinha dito, pode, tá bom? Deixa eu diminuir. Vou diminuir aqui, vai ficar 4,6. Professor, vai fazer diferença 4,6? Vai. Olha só o que vai acontecer. Tá bom? Se botar o arredondamento, olha o que é que acontece. A média do valor absoluto foi para 1,17. Que 1,17, quando a gente arredondar, vai ficar 1,2. Então não tem diferença aqui. Tá bom? Mas o número original era 185 e não 17. Tá bom? Eu tenho uma perda aqui. E a variância, aqui, ó, a média é 2,05, que aqui não vai fazer tanta diferença, né? Mas ele puxou para mais, 2,1. Bom, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Qual é o desvio, o coeficiente de variação? É o desvio padrão vezes, ou dividido, perdão, pela média. Já vai dar em porcentagem, porque a gente já tinha selecionado essa casa aqui como uma porcentagem. Tá bom? A formatação dele aqui já está como porcentagem. O índice de variação desses termos é 31,5. É um índice de variação razoável. Tá bom? 31,5 a gente já tem que observar direitinho. Vejam como é simples no computador fazer isso aqui. Tá bom? Eu ia mostrar como fazer como desvio padrão, mas eu acho que eu vou alongar demais isso daqui, tá bom? É só levar em consideração que a gente tem que multiplicar uma distribuição de frequência de outra forma. Tá certo? Um abraço para vocês e na próxima aula a gente vai agora resolver os exercícios, tá certo? Um abraço para vocês, tchau, tchau.